Assista este vídeo para ver que é possível gerir os custos de projetos na sua empresa. Custos e projetos da empresa. A Gautica há 3 anos se reinventou. Uma empresa que fazia sistema sob medida passou a entregar a inovação como produto, em escala. Mesmo sendo o sistema previamente desenvolvido, nós conseguimos resolver problemas de modo ainda personalizados, principalmente no setor de saúde e segurança do trabalho. Isso porque já faz 3 anos que trabalhamos fortemente com empresas do setor. O G-Riscos tem mais de 2.000 usuários e muitas empresas são beneficiadas com a nossa inovação. O que nós queremos mostrar hoje, Estevam, para quem está nos assistindo... É comigo mesmo. É contigo mesmo. Como cadastrar um projeto e gerir os custos desse projeto antes mesmo da execução dele. É possível? Fácil, claro. Só contratar a Gautica que está tudo certo. Mas vamos lá. Só acredito vendo. Muito então bem. Eu quero mostrar aí para o pessoal como que isso é possível. Como que a gente começa? Então vamos fazer o seguinte. Temos um projeto para fazer. Como é que a gente cadastra esse projeto? No cadastro de projetos. Nos mostra. A expressão ela já induz o que tem que ser feito. Bastante intuitivo. Então aqui nós temos os módulos e nós vamos aqui no menu projetos e clicamos na tela de cadastro de projetos. Perfeito. Que não tem o nome cadastro, é só projetos. Isso aí, sim. Quando tem o nome singular já se indica que é para fazer cadastros. Cadastros em inclusão, alteração e exclusão. Quais campos são obrigatórios para um cadastro de projeto? É possível definir quais campos obrigatórios conforme cada necessidade de cada Que foi cliente. o comentário anterior, que mesmo o sistema não sendo feito sob medida para a empresa, ele pode ser personalizado para a necessidade da empresa. Tem bloqueios de campos, porque às vezes alguns setores não podem alterar aqueles campos, e também os campos obrigatórios, que daí a empresa vai definir o que cada funcionário tem que preencher. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar um projeto que é o YouTube 1000, que é a Gautica chegando aos 1000 inscritos aí. Então, primeiro, este é o nome do projeto. YouTube 1000. O que mais que nós temos que colocar? Gestor. Gestor. Quem é o gestor da? Ederson, tem aí? Eu vou gerir Parece esse o Silvio Santos. Tem Ederson. Tem Edertech aqui, ó. Beleza. O que mais então nós temos? Prazo. Isso. Quando 6 meses. Prazo aqui, 6 meses. 180 dias. Então ele já dá a previsão de entrega. Ou clica aqui e seleciona por data. Perfeito. O valor hora, vamos colocar que nós temos um custo de R$50 hora. Quantidade de horas contratadas no projeto. Então, coloca 100 horas por mês, 600 horas. 300 mil. Então tá, nós temos aqui uma situação, então ele fica como iniciado, não é mesmo? Isso aí. O que são os tipos de projeto? Sim, tipos de projetos definem o fluxo de andamento de cada projeto. E o Workflow. E o que é um Fluxo fluxo? de trabalho. O que é um fluxo? Fluxo de trabalho são passo a passo, step by step. Ele é pré-definido... Como é que é em latim, será? Não sei. É passos. Passos, pode ser. Mas funciona assim, existe... Projeto, ele sempre vai ter um início e fim, né? Então, até chegar ao final, existem etapas. Então, essa visão de etapas mais macro é que é o fluxo de trabalho. Então, pode definir 5 ou 6 etapas, que são início, andamento, avaliação, fechamento. É um exemplo. Perfeito. Isso são os tipos. Os tipos definem, então, qual o fluxo de trabalho que ser usado. Esses status já vem pré-definido ou eu defino? Vem pré-definido e também pode ser definido pelo próprio cliente. Eu coloco o nome que eu quero e o comportamento. Sim. Inclusive, nós devemos ter um outro conteúdo e vamos colocar na descrição do vídeo como configurar este fluxo para que a gente se detenha ao que a gente quer mostrar, que é a gestão dos custos do projeto. Então, definimos aqui um tipo de projeto. O que mais que nós temos? Pessoa. Este é o... Cliente. Que é a pessoa, no caso, a pessoa é o cliente, o proprietário do sistema é a Gautica, que vai atender o Vinícius Custer. Ele é o nosso cliente, então. Isso mesmo. No caso, colocou a Lorenzoni. E o que é solução? Solução é um conjunto de projetos.
Que pode ocorrer também. Pode ocorrer. Muitas vezes o fornecedor ele entrega parcialmente. Na verdade, ele contratou um projeto, só que tu pode separar em 3 ou 4 pequenos projetos. E aqui a soma desses 3, 4 pequenos projetos vai dar a solução que o cliente contratou. Interessante. Depois nós temos então as características. O que são elas? Então, as características têm a função de permitir que se coloquem valores que não são previstos no sistema. Ou seja, o sistema ele vem pré-configurado com uma série de campos que são muito úteis, só que muitas vezes para cada cliente existem campos específicos no seu dia a dia, na sua realidade, ou dependendo do projeto, e esses campos precisam ser criados. Ao invés de ligar para a Gaultica para que a gente crie esses campos no sistema, o próprio cliente pode criar esses campos. Muito útil e dá liberdade para o cliente ter a gestão de projetos baseado no seu método que funciona. Exatamente. Então tem campos do tipo data, tem campos do tipo lista, tem campos de valores. Inclusive o campo de valores geralmente é o que é o mais usado, que é o custo total do projeto, quanto que está em andamento a operação. Então, excelente. Isso é importante. Depois nós temos uma observação geral, que eu acredito que seja um texto. É muito importante, durante a elaboração de um projeto, discutir o projeto, chamar a equipe, cadastrar junto, entender quais são os prazos, quais são os riscos que esse projeto corre. E muitas vezes essa conversa ela não é um número financeiro, mas ela ajuda no lançamento de informações que vai então possibilitar uma melhor gestão. Verdade. Porque nós temos aqui outras duas abas, Nós temos os riscos. Sim. Os riscos de projeto ele tem essa conotação. O que pode dar errado no projeto? Isso tem que ser pensado, tem que ser falado. Não dá para a gente ser otimista e achar que tudo vai dar certo. A única coisa que sabemos é que algo dará errado no projeto. Então, este é um momento, de fato, da discussão acerca dele. Por exemplo, pode faltar dinheiro. Qual a probabilidade? A probabilidade é média, alta, baixa. Baseado no preço que vocês fecharam o projeto, vocês mais ou menos já sabem se este projeto corre esse risco ou não. E para cada problema, tu pode colocar uma lista de eventuais soluções. Se for faltar dinheiro, se faltar recursos, se a equipe tiver algum problema e tal, o que eu devo fazer nesses momentos então de dificuldades? Enquanto tu vai falando, eu vou criando um cenário aqui, Por exemplo, chuva muito intensa no cliente. O que fazer? Não executar a tarefa no ambiente externo. Perfeito. E depois nós temos ainda documentos que podem ser inseridos, principalmente, eu julgo mais válido, ao invés de colocar um arquivo, muitas vezes de Solid, arquivos pesados, usa a nuvem, um Google Drive, um Dropbox e coloca o link aqui que vocês vão organizar todo o material do projeto ali dentro do sistema. Sim, eu queria apontar que essas informações no projeto são importantes, que nada mais é do que a comunicação. Comunicação com as pessoas que vão operar, seja o cliente ou a própria empresa que vai fazer o serviço. Então, tu tendo riscos, documentação e valores iniciais, essa informação é comunicada de forma comum e todo mundo vai conseguir minimizar seus problemas. Perfeito. Temos então um projeto lançado. Depois, na execução do projeto, que não é o objetivo agora, mas é possível, abra o Altiva para nós, fazendo um favor. Sim, vamos abrir aqui. Fazer o lançamento de atividades. Até a gente vai lançar algumas atividades para vocês verem. E nós também dispomos de um aplicativo, que é o Altiva Projetos, onde mesmo em campo é possível iniciar e parar uma atividade. Cada vez que é dado esse gatilho de início e parada, o sistema ele vai registrando essa execução e somando o tempo que foi, então, gasto nessas atividades. E as atividades são no projeto, nós temos o tempo de envolvimento com o projeto. Nós já temos aí uma dimensão, então, de custo de projeto. Então, nós vamos chegar, com este exemplo, na real mensuração do investimento financeiro, quanto que a sua empresa recebeu, baseado no lançamento, e quanto que ela gastou para executar o projeto. Então, nós temos o gasto financeiro e o de recurso humano e tempo. Veja agora como lançar atividades para este projeto. Estevam, vamos lá, estamos no Altiva. O que fazemos? Geralmente o projeto é conhecido como uma lista de ações que devem ser realizadas. Então,
Se tu tem 20 ações, tu faz as 20 ações, tu chega ao término do projeto. Perfeito. Então aqui nós temos o Altiva, onde ele permite lançar esse conjunto de atividades. Daí que é importante ter o planejamento. Vamos lá, qual a primeira atividade do projeto? Nós temos que escrever o roteiro dos vídeos do YouTube. Roteiro do vídeo. Essa é a primeira atividade. Ok. A gente vai vincular o projeto, que nesse caso é o nosso YouTube 1000, né? Isso. Vai ter atividade, vai ser de desenvolvimento. A meta que nós 5 estamos horas. estipulando em horas, 5 horas. Depois temos a previsão de término. Até segunda-feira. Segunda-feira, dia 7. Né? E então aqui a gente clica com o botão direito e manda ver essa opção aqui, salvar ou a tecla de atalho F4. Então quando tu visualiza, vai ter as opções de tecla de atalho. Perfeito. Vamos lançar mais uma atividade então. Lembrando que antes ele inicia aqui com o status planejando. Tá? Depois tem as etapas que eu falei do workflow antes. E essas etapas não são as do projeto, são as das atividades. Das atividades. Então, o projeto dinâmicas. tem o workflow, tem fluxo de trabalho e cada atividade também tem um fluxo de trabalho. Perfeito. Vamos lançar mais uma atividade que é a gravação dos vídeos. Dos vídeos. Isso aí. Vamos lá, vamos listar todas as que edição, a gente precisa para agora. Publicação, divulgação. Depois, reunião de revisão e resultados. Ok, essas são as atividades deste projeto que a gente vai executar ao longo desse período aí. Então, vamos aqui vincular o projeto. Nota que aqui eu estou digitando a primeira letra do projeto e já faz a seleção automática, tá? Perfeito. Tipo, desenvolvimento também, né? Lembrando que podemos ter diferentes tipos de atividades. Cada tipo tem seu próprio fluxo, que é o seu ciclo de vida, digamos assim. E esse tipo de atividade também criada pelo próprio cliente. Ok. Tá? E coloca mais 10 horas para cada atividade, exceto a última, que será de 2 horas. 2 horas. E não vamos por previsão. É isso aí. E aí a gente tecla, como a gente viu na tecla de atalho, era F4 para salvar. Então, para cada uma delas se dá o F4 e ele vai salvando. Resolvido. Legal. Agora a gente tem que executar a atividade. Como é que a gente coloca ela rodar? Também nós temos aqui, vamos executar a primeira atividade. Nós temos a opção de iniciar, que é a tecla de atalho F1. Portanto, clica nessa opção e ele fica em verde sinalizando que está rodando a atividade. Ótimo. E agora eu quero pará-la. Também tu volta aqui no mesmo F1 e pede para parar a execução da atividade. E a última atividade, que é a reunião, eu quero registrar a ata dessa reunião. Também então tu clica com o botão direito ou usa a tecla de atalho, abrir registros. Aqui em registros vai incluir a ata, um novo registro, que vai ser então a ata de reunião. Ok. Agora vamos avançar para o que realmente importa aqui para o nosso cliente, nosso futuro cliente, que é o custo do projeto. Antes, me mostre como é que eu posso emitir um relatório das atividades executadas. Relatório das atividades executadas. Vamos lá. Relatório de atividades executadas. Nós vamos então no sistema e clicamos em menu, projetos, consulta de atividades. Na consulta de atividade, a gente seleciona o projeto que nós estamos querendo avaliar. Ok. Pode selecionar o período utilizado. E então ele vai ter que listar todas as atividades executadas, não necessariamente as planejadas. Então ele pega os registros daquilo que de fato foi executado e ele me soma a hora. Então se tiver uma carga horária eu posso enviar para o meu cliente, usar em reuniões internas. Por exemplo, essa primeira atividade eu vou executar 2 vezes. Né? Eu executei a primeira, agora ela está rodando de novo e vou parar. Então ela teve poucos segundos de execução. Então agora aqui ficaram 2 registros. Perfeito. Então eu tenho por registro. E, claro, à medida que você vai deixando mais tempo, e vai somando o tempo
e vai te dar isso em segundos, horas, né? Excelente. Avançando para outros recursos do sistema, eu consigo ter estatísticas referente ao projeto, uma consulta de projetos, gráficos, alguma coisa? Sim, consegue. Tu consegue primeiro ver a situação específica daquele projeto em relação às suas informações. Ok. Então, consulta de projetos. Aqui vamos selecionar quem é a pessoa. Lorenzi, isso? Lorenzoni. E aí vai listar então os projetos vinculados àquela pessoa. Então, nós vamos aqui no menu Projetos, Consulta de Projetos, selecionamos quem é o nosso cliente e clicamos em Buscar. Ok. Então, vai listar o projeto ou os projetos vinculados, tá? Com as devidas informações. E aqui também nós temos o que chamamos de análise de projeto, onde ele dá algumas informações como tipo de projeto ou por situação e alguns dados estatísticos em relação a este projeto. Essa informação estatística ela é muito importante porque é possível saber quantas horas foram projetadas e quantas horas já foram executadas. Acompanhando isso periodicamente, a sua empresa pode saber se um projeto ele vai atrasar bem antes do problema já ter ocorrido, que é o atraso. Então, também é possível saber uma visão geral da empresa, quais os projetos estão sendo executados e em qual situação está cada um, considerando, por exemplo, que vocês trabalham com projetos iguais que têm o mesmo ciclo de vida, 3 etapas. Quantos estão na etapa 1, quantos na etapa 2 e quantos já estão na última etapa. Isso mesmo. O que realmente importa é saber qual é o custo deste projeto. Então eu quero que tu me mostre o mapa de fluxo de caixa e como que eu posso ver isso, se o projeto está dando financeiramente lucro ou prejuízo. Financeiro, mapa de fluxo de caixa. O mapa de fluxo de caixa. Então, para visualizar o mapa de fluxo de caixa, clique em menu financeiro, mapa de fluxo de caixa. No mapa de fluxo de caixa, você tem uma série de filtros. Então, tem o período a ser identificado. Aqui o formato de exibição pode ser em dias, semanas, meses ou anos. Muito Geralmente bom. o pessoal usa semana, mas se quiser fazer um planejamento, ver se aquele determinado projeto ele vai dar lucro ou prejuízo baseado em lançamentos, então tu consegue olhar anos à frente também. Ok. Tá? Depois aqui pode ser visto por conta contábil, subconta contábil ou lançamento mesmo. Que isso é, no caso, a segmentação dos valores, aonde que ele se enquadra. Dos valores, exatamente. Ok. Em cada conta, onde é que vão esses valores aí, Sim. tanto para pagar quanto para receber. Mas eu consigo ver tanto a conta específica, que foi o posto de gasolina, o hotel, Sim, ou dizer que centavo a centavo. que foi tudo em hospedagem. Eu posso escolher o que eu quero ver. Pode. Ok. Até isso é uma coisa interessante. Para eventualmente ter uma auditoria, vai ficar cada centavo que entrou e cada centavo que saiu registrado aqui. Desde que lançado, obviamente. Muito bem, então aqui também tem o tipo, que dá para identificar as contas a receber, as contas a pagar e também o valor em caixa. Então, tu vai somar o que tem em caixa, mais quanto vai receber, menos com aquilo que tu vai pagar, vai te dar um saldo. Esse saldo vai indo de período em período, até que te mostre no final se tu teve lucro ou prejuízo. Mas o que nós queremos ver eu já consigo ver agora qual é o custo do projeto que a gente lançou, o YouTube 1000? Sim, inclusive aqui você pode olhar pela conta e aí tem o lançamento. Então, à medida que a gente for lançando os valores, a gente vai conseguir saber se ele tem lucro ou prejuízo. E como é que eu faço para lançar tais valores que até agora a gente não lançou nada? Então, para fazer um lançamento ou um registro financeiro, então vai em menu financeiro, em faturas. Então vamos lá. Nós temos todo um processo comercial que a gente vendeu, gerou orçamento, configuramos os preços baseado em produtos, em serviços, geramos um pedido, que foi gerado uma fatura. Vamos lançar então a fatura que nós temos a receber para entender as receitas, sendo que aquele valor eu quero que seja financiado
em 6 vezes. Nós vamos receber, então, em 6 parcelas, o valor total do projeto. Seis parcelas? Qual era o valor total do projeto? Eu já estava botando um prazo de 30 vezes aqui. 6 parcelas. Eu botei 500 mil. Quanto era? 300 mil? Tem o cadastro projeto ainda ali? Tá na primeira aba. Tem. Tá aqui, ó. 300 conto. Então tá. Então são 300 mil. Pila. Aqui no sul fala pila, conto. E em 6 parcelas. Tu vê que o sistema divide em partes iguais. Isso aí. Então esse valor deve ser mensal. Mensal. Tá. Vencendo todo dia 10 de cada mês. Dia 10, ok. Isso aí, 10 do 10, 10 do 11, 10 do 12 e assim vai. Aonde que eu vinculo que esta conta a receber é para aquele projeto? Aqui em projeto. Tem um campo chamado projeto. Clica aqui e seleciona então aquele projeto YouTube 100. É 1000, né? Eu estou nos 10%. Ainda. Mas a gente está chegando nos 1000, hein? Isso. Então aqui que se faz o lançamento e faz a vinculação ao projeto. Isso é uma conta a receber. Assim como também as contas a pagar, faz o mesmo procedimento. Então vamos fazer o seguinte, ao longo desses 6 meses a gente vai ter alguns custos para elaborar esse projeto. Eu já quero lançar algumas despesas conhecidas aproximadas, que a gente vai ter de deslocamento, comprar um equipamento ou outra coisa, e depois eu quero ver esses valores dentro do nosso mapa de fluxo de caixa, que com certeza é a dúvida de quem está nos assistindo até agora tem. Como é que ele vai ver o valor lá no final? Então aqui, ó, a gente vai lançar nova fatura, que vamos pagar para quem? Para o Ederson, que é o nosso consultor. Exato, consultor de MoveMaker. Ok. Aqui a gente vai marcar a pagar e quanto que vai receber? 10 mil. 10 mil, bom valor. 10 mil. Também vinculado ao projeto, isso é muito importante. Sempre vincular o projeto, sim, contas de projeto. São valores que entram, valores que saem e o resultado vai te dar. Em razão do projeto, que não existiria o custo nem a receita se não existisse o projeto. Só que tu vai receber lá no final do projeto, então... Não, eu quero receber em 6 vezes também diluídas ao longo do mesmo período. 6 vezes, só que eu pago no dia 20. Perfeito, combinado. E aí, depois salva para... Vai ser necessário comprar uma câmera nova para fazer as gravações e essa câmera custa 60 mil reais. E também será, já que nós vamos receber em 6 vezes, a empresa Gaut vai pagar o seu fornecedor em 6 vezes. Vamos então selecionar aqui um global, instalação de máquinas e equipamentos. Perfeito. A pagar, quanto vai ser o... 60 mil. 60, 1, 2, 3. Ok, em 6 vezes. 6 vezes também, então a marca a prazo, 6 parcelas e paga todo dia 30, final do mês. Ok. Lembrando, muito importante, o campo projeto. Para que o campo projeto não seja esquecido de ser preenchido, então a gente marca aqui campos obrigatórios. Excelente. Esse campo obrigatório nós vamos marcar projeto, né? Eu vou marcar que é obrigatório salvar. Então se eu tentar salvar com ele vazio, vai avisar que o campo é obrigatório. Porque às vezes quem lança a despesa não necessariamente é o gestor de projetos, é uma pessoa do financeiro. E mantendo essa configuração ativa, se garante que não terão valores perdidos e o workflow vai estar correto. Sim. O que eu sempre digo que é a comunicação entre os setores, muito importante. Então, tu coloca essas informações no sistema e o sistema vai auxiliar nessa comunicação. Último lançamento, bem rapidinho, eu quero uma previsão mensal de 10 mil reais para hospedagem, porque a gente não vai gravar aqui, a gente vai gravar fora. Eu acho que tem aqui o Norton. Pode ser o Norton. Quanto que vai ser o pagamento? 10 mil por mês ao longo dos 6 meses. Tu vê que eu sei fazer conta aqui, ó. Mas se não souber, o sistema auxilia. 6 vezes... No início, quero que isso seja um adiantamento. Muito bem, então todo dia primeiro. Ok. E também vinculado ao projeto, que agora ele está como obrigatório. Ok, e a conta a pagar. Então nós temos alguns lançamentos a pagar e um a receber, que é o valor do projeto. Excelente. Sendo que existe gestão de lançamentos antecipados, no caso, adiantamentos, reembolso, que a gente vai ver no outro vídeo, bem como chegar até o fechamento do projeto, que é o comercial, o orçamento, pedidos, faturas e tudo mais. Isso aí.
e bem como a emissão de notas fiscais de produtos e serviços com um único faturamento, que é um diferencial do nosso sistema. Ok, agora eu preciso ver o número, estou ansioso. Afinal de contas, esse projeto vai dar prejuízo ou lucro? Eu acho que vai dar lucro. Tomara, vamos ver. Então, sobre o financeiro, tu queria ver os lançamentos no mapa de fluxo de caixa a futuro, ver se vai dar lucro ou prejuízo. Eu estava apostando que vai dar lucro. Vamos ver. Vamos ver. Eu só acredito vendo. Só acredito vendo. Então, aqui no mapa de fluxo de caixa, nós selecionamos o período que nós queremos visualizar. Eu coloquei 9 meses, então o formato de meses que eu vou visualizar. Aqui eu quero listar as contas contábeis e os lançamentos, que é a parcela, né? Tanto a pagar como o que está pendente, pode ser somado, pode ser separado. E aqui, muito importante, o projeto. Eu selecionei o nosso projeto, eu não venho ao caso outros projetos. Quando a gente clica em buscar, ele vai listar então essas informações e aqui aparece. Como eu tinha marcado qual é o saldo em caixa, então ele mostra quanto que eu tenho em caixa, quanto que eu vou receber, nota que aqui em setembro não tem nada. Ok, porque foi combinado para outubro o primeiro pagamento. Aí. Então aqui eu vou até recusar essa visualização. Nós temos outubro, então, temos em caixa 10.934,40, vamos receber 50 mil reais. Ok. O que compõe 50 mil reais? Então aqui nós temos a conta contábil receitas do nosso cliente Lorenzoni, que vai pagar a parcela de 50 mil reais. E todos os meses, pelo que dá para ver, pagará o mesmo valor. Exatamente, esse é o somatório. E de despesa, o que nós vamos pagar? 11.666,70, que é composto por... Eu posso até fechar aqui as abas maiores. 11.670, onde eu tenho aqui as despesas dentro do Ederson e da Global. Cada qual vai definir, vai pagar. Eu vou ter como despesa esses valores aqui. Perfeito. Então tem um serviço de terceiros ali, que eu poderia também fazer um enquadramento. Eu tenho a Global Instalação. E daí tem essa questão aqui, que tem uma conta que não apareceu. Possivelmente, então, ela está começando no outro período, isso? Isso. A primeira, então, vai ficar só com o mês 11. Por isso que ela acaba não aparecendo. Não apareceu porque estava como receita. Tem que ser como despesa. Perfeito. E pode acontecer, inclusive, muitas vezes, um lançamento. E o legal do mapa de fluxo de caixa é isso. É a rapidez que se sabe se um lançamento está errado ou não. O Estevam deixou propositalmente isso para que você pudesse ver, então, como você pode corrigir lançamentos de maneira rápida e eficiente. Claro. E aí depois manda listar novamente. Perfeito. E note o quanto é rápido também a consulta. Selecionando o seu projeto, mesmo tendo dados complexos, que é a configuração de período dinâmica, questão de como você quer ver o resultado, se é por parcela, se é por conta contábil, um clique e em poucos segundos os dados são processados em nuvem, vêm para o seu computador e você tem o resultado em tela. Sim, agora eu só estou revisando, porque eu tirei o período de setembro, que não nos interessa, e a gente vai começar a visualizar então a partir de outubro. E mesmo assim, muito rápido, temos a informação em tela. Isso. Lembrando só um parênteses aqui, o saldo em caixa eu peguei do dia 30/9, mas aqui, o ideal é sempre pegar a data atual, tá? Então nós temos aqui o valor em caixa, quanto que vamos receber, quanto que vamos pagar. E esse é o saldo acumulado naquele período. Então vamos ver. Em outubro nós recebemos 50, gastamos 11, sobra um valor, soma com o caixa, depois eu tenho uma posição em novembro, que já aumenta os meus custos. Que é o saldo do mês do período anterior. Então, esse 49.267,70 vai para o próximo período. Eu tenho uma receita, mas eu já tenho custos maiores. Receita, custos maiores, e ele vai te dar um... E o que acontece se, porventura, o valor que eu tenho, ele projetado ficar negativo? Ele muda de cor, tem uma diferenciação? Sim, vai ficar em vermelho. O que eu vou fazer agora? Eu vou retirar o caixa para que a gente consiga olhar apenas o que nós temos a receber e o que nós temos a pagar. Exato, porque para uma análise de projeto, realmente o que eu quero saber não é o valor que eu tenho, porque eu não quero consumir o meu valor de caixa no projeto, eu quero apenas a posição. Esse projeto, aqui nós temos apenas, tirando caixa, apenas contas a receber, contas a pagar. Então nós temos aqui a receber 50, a pagar 11.666,70,
vai nos sobrar 38 mil aproximadamente. E no próximo período nós vamos receber 50, gastar 21, vai sobrar 66. E assim vai seguindo. Quando ocorrer que tenha prejuízo, vai ficar em vermelho. E qual é o resultado desse projeto com estes lançamentos? Com esses lançamentos nós temos aqui então no total de 130 mil a pagar, 300 mil a receber, e em maio de 2020 nós teremos então 170 mil. Excelente! De lucro. Em poucos minutos, nós fizemos lançamentos, criamos um projeto, fizemos uma reunião com a equipe e a gente sabe, este projeto dará muito lucro para a empresa. É uma informação que muitas vezes para nós desenvolvedores parece trivial, mas a gente sabe o quanto ela é valiosa para você que está empreendendo, tem uma formação muitas vezes técnica, um excelente engenheiro, o tecnólogo, e na gestão não tem as ferramentas necessárias para obter resultado. Então nós temos a solução para você. Espero que tenha ficado clara a nossa explanação. Obviamente nós conhecemos a ferramenta e nos fizemos as provocações porque queríamos representar você aqui com os seus questionamentos. Se nós não conseguimos até agora elucidar todos os seus questionamentos, nos questione, pode ir nos comentários, pode entrar em contato conosco também. Todos os nossos contatos estão na descrição desse vídeo, que nós podemos fazer um atendimento personalizado e tirar todas as suas dúvidas. Além desses recursos, a gente tem muito mais, continue acompanhando, porque nós vamos continuar entregando na medida certa dicas como essa, que vai ajudar a sua empresa a crescer e muito. Valeu! Valeu!